nós começaremos o nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento. O meu nome é Márcia Zoner. Os que não tiveram aula comigo, talvez ainda não me conheçam, tá? Eu tenho uma formação na USP, na cadeira de grego, armênio, depois fiz mestrado na cadeira de hebraico, né? E mestrado em Bíblia hebraica, que é a forma que a USP chama o Antigo Testamento, tá? E o que nós veremos esse semestre é a introdução ao Antigo Testamento 1, que nós cortamos, digamos assim, em dois blocos, que será o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, né? E os livros históricos, tá? Os outros livros, os profetas, tudo serão vistos oportunamente numa introdução ao Antigo Testamento 2. Aqui, como forma de ilustrar o nome da aula, eu coloquei para vocês propositalmente um mapa do que a gente chama de crescente fértil. Vocês têm aqui o Mar Vermelho e vocês têm uma coisa que parece uma meia-lua, percebe? Por isso que chama crescente, porque é o formato da lua crescente, tá? E fértil, porque você tem a presença aqui nesta região de rios importantíssimos onde se desenvolveram as primeiras civilizações da humanidade, né? Você tem o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então é muito importante vocês terem noção desta localização, tá? Nessa primeira semana, nós veremos o contexto histórico-cultural, tá? Então eu dividi essa semana em 4 aulas para que vocês pudessem ter as ferramentas para começar a entrar e a entender a, a história por detrás dos textos bíblicos. Primeiro o período patriarcal, depois o que a gente vai chamar de período monárquico, né? E que vocês vão perceber que há grandes diferenças nas instituições, na parte de até mesmo cultural e política, né? Então é muito importante conhecer como se desenrolou essa história e esses acontecimentos, como que eles se deram, para vocês terem um apoio mais sólido de, de interpretação. Porque vocês vão ver coisas que, por exemplo, no período patriarcal poderia ser aceito como legítimo, religiosamente falando, e que já no período monárquico não é. E o porquê isso? Porque Deus mudou de ideia? Não. Porque os israelitas? Não. É simplesmente porque você mudou de aspectos históricos, culturais, institucionais e a partir de determinadas práticas políticas, você também terá determinadas práticas religiosas, ok? Então, nesta semana, nós veremos essa aula de hoje, que é o período patriarcal. Depois nós veremos as narrativas e os mitos de criação do Oriente Médio Antigo. Aí veremos a visão panorâmica da história de Israel, importantíssimo isso. E o Pentateuco veremos alguns aspectos muito gerais, tá certo? Então vamos começar com o contexto do período patriarcal. Primeiro, vamos definir o que é o período patriarcal. É o período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E em que época você tem esse período patriarcal, né? E o que está acontecendo em volta dessas 3 figuras bíblicas? Então, isto é uma forma de vocês entenderem como se passam os eventos, porque a partir do momento em que você está preso a um tempo, você está
preso a uma linha do tempo, necessariamente esse ser preso no tempo é um ser histórico. É um ser que se desenrola na história. E o ser humano, ele não consegue, ele não é Deus, ele é um ser humano. Então ele só consegue pensar em categorias temporais. Ele só consegue pensar dentro de categorias históricas. E mesmo para passar uma mensagem, como a Bíblia afirma, ser uma mensagem divina, inspiradamente divina, né? Você tem as categorias que te prendem ao tempo e que você não consegue fugir delas. E quando eu digo que o ser humano é uma categoria presa ao tempo, é uma categoria histórica, eu digo que ele tem uma cultura, eu digo que ele tem uma língua, ele está vivendo numa época e ele não conseguirá passar a mensagem fora dos seus padrões culturais. Então, se Deus inspirou este homem, ele inspirou este homem dentro do quê? Dentro do seu ambiente histórico e com as suas ferramentas linguísticas, históricas e institucionais. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês comecem a entender? Primeira coisa, o local e a época, né? O local, aqui vocês estão vendo aquele crescente fértil que eu mostrei para vocês, um pouco mais detalhado. Então vocês peguem alguns elementos para vocês não se perderem. Olha aqui o Mar Vermelho, olha aqui Jerusalém, olha, aqui é o que é hoje Israel, aqui é o Mar Mediterrâneo, certo? E olha os rios Tigre e os Eufrates. A gente sempre fala Tigre e Eufrates. O mais correto depende. Vocês podem falar Eufrates e Tigre, porque primeiro, em relação pelo menos aqui a Israel, o primeiro rio que aparece é o Eufrates, tá? E o segundo é o Tigre. Olha, vocês estão vendo que eles têm momentos que eles se separam bastante. Aqui vai descendo, aqui perto da Babilônia, eles estão muito unidos e depois eles dão uma separada de novo até eles se unirem e desembocarem no Golfo Pérsico. Então, aprendam comigo nesta aula, quem ainda não me conhece, a estudar com o mapa na mão. Isto vai facilitar muito vocês entenderem uma série de coisas e de razões, até mesmo quando a geografia ou a dificuldade da geografia, né, influencia os movimentos históricos, influencia as questões, por exemplo, de conquista ou perda de territórios. Enfim, isso é muito importante. Então, essa aula será bastante carregada de mapas, né? Então, aqui eu pus um mapa que não está muito nítido, mas é mais ou menos a continuação daquele. Olha aqui, Israel, só que daí eu estou mostrando mais para vocês o quê? Para vocês terem uma noção, o Mediterrâneo. E aí, o que vocês podem... Tem coisas que vocês podem começar a tomar como ponto de partida para vocês se localizarem. Olha a Itália aqui. Todo mundo brinca que a Itália é o quê? Uma bota chutando uma bola. E a Grécia aqui, que é conhecida como Acaia, parece uma mãozinha aberta, olha. Tá? Então, esses são dois pontos de referência para que vocês entendam a localização. Aqui é a ilha de Creta e aqui é a ilha de Chipre. Tudo bem? Então, vocês têm que ir estudando o mapa. Olha o Egito aqui. Olha como o Egito e a Grécia, né? Como é perto, se vocês... É só atravessar o quê? O Mar Mediterrâneo, norte da África, né? Tá certo? Você tem aqui só o Mar Mediterrâneo separando o norte da África da Europa e daqui é hoje Turquia, e que logo logo nós vamos dar um nome a isso, né? Ásia Menor, Anatólia, Turquia, nós veremos, ok? Então,
a primeira coisa que eu peço, peguem um mapa mundi e comecem a tentar se localizar, porque quando eu falar de um lugar, de outro, é muito importante que vocês visualizem isso para poderem entender o processo, né? Então, local, eu pus 3 termos, na realidade, para que vocês entendam. Então, vamos entender esses 3 termos. O crescente fértil, então eu falei, é aquela meia-lua, né, imaginária, que pega terras com rios e, portanto, são terras férteis. Então, passou para a história conhecido como crescente fértil. No crescente fértil, encontra-se a Mesopotâmia, que é outro termo. Meso é meio, potamos é rio. Ó, então você volta lá, olha aqui o rio Tigre e o rio Eufrates, a região entre rios, no meio de 2 potamos, de 2 rios, é a Mesopotâmia. Ok? Então, Mesopotâmia é um nome genérico, não é o nome de um país, é o nome de uma região, tá? E na época que nós estamos abordando, que é a época dos patriarcas e até o Êxodo, tudo, até um pouco antes da época da conquista, que nós falaremos na aula sobre história panorâmica de Israel, você tem alguns. Você pode falar países assim com uma certa liberdade? Até pode, mas eu diria alguns reinos, tá? Que você tem ao sul a Babilônia e ao norte a Assíria, tá? Então, você vê que o crescente fértil é toda essa meia-lua, é uma terminologia bonita até, tá? Mas é uma região enorme, inclusive pegando Egito, tá vendo? Pegando Israel, tá? Pegando aqui, olha, essa parte das ilhas do mar Mediterrâneo, né? E dentro do crescente fértil, você tem a Mesopotâmia, tá? Então são regiões. Agora, reinos, aspas, países, você vai ter Babilônia, Assíria, você vai ter a espaço Síria, né? Onde você tem aqui a cidade de Damasco, você vai ter Israel, você vai ter o Egito, tá certo? Então precisa primeiro aprender e a não confundir esses locais e nomes. E a Anatólia ou Ásia Menor, tá? Que nós falaremos já já. Então vamos parar um pouquinho na Mesopotâmia, tá? Eu peguei esse slide, dei a fonte, tá? Eu achei interessante porque vocês vão ver aqui, inclusive, referências bíblicas desses reinos, né? Da Babilônia, dessas que começam como pequenas cidades-estado e se tornam verdadeiros impérios. Tanto a Babilônia quanto a Síria, cada uma a seu tempo, se tornarão grandes impérios, né? Então a Babilônia, primeira coisa que vocês têm que associar, que ela tem a capital de mesmo nome, tá? E ela está no sul da Mesopotâmia, tá? Você tem alguns nomes como Caldeia, você tem Sinear e Sumer para se referir praticamente à mesma região. E a Assíria, nossa conhecidíssima Assíria, né, é o norte da Mesopotâmia. É hoje parte do que é o Iraque, tá bom? E a capital, Nínive, ela foi destruída em 607. Ela caiu, né, em 612 e depois foi destruída, né? Então, isso nós precisamos saber para quando nós falarmos na Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia não é um país, não é uma cidade-estado, não é. Mesopotâmia é uma região entre rios. Na Mesopotâmia, nós temos 2 grandes principais centros, que é a Babilônia e que é a Síria. Isto não pode deixar de entender, ok? É a mesma coisa que você falar América do Sul, tá? E depois falar Brasil. Brasil não. Argentina está na América do Sul, mas não é Brasil, tá? Brasil está na América do Sul, mas não é Uruguai. Então é a mesma coisa. Então Mesopotâmia seria a região no geral e Babilônia e Assíria são
essas civilizações importantíssimas, tá? Na antiguidade existiam na região várias áreas férteis que propiciaram a fixação de povos nômades e impulsionaram a agricultura baseada na irrigação, principalmente na região do Egito e da Mesopotâmia. Então, vejam, são os rios que vão atraindo, porque eles criam em torno deles territórios férteis por causa das enchentes e tudo. Então, os povos vão se fixando sempre perto de fontes de água, em vales, né? Então, nesses vales, né, do Crescente Fértil, junto aos rios Nilo, Tigre e Eufrates, é que se desenvolveram as grandes civilizações da Antiguidade Oriental. A egípcia, a sumeriana. A sumeriana, ela é anterior à babilônica, praticamente na mesma região, digamos, tá? Mas aí você tem a região, claro que não muda, o território não sai andando, mas as pessoas que vão dominando aquele espaço, então, primeiro foram os sumerianos, depois foram os babilônicos, tá? Persas já é outra região, é o que hoje é Irã, tá? Fenícia é o que hoje é Líbano, tá? E você tem a Síria. Então, isso vocês precisam ter essa noção. Os homens dessas civilizações, né, que são as mais antigas que conhecemos, aprenderam a controlar o excesso e a falta de água, a drenar pântanos, construir sistemas de irrigação. Queridos, quando vocês têm irrigação, vocês têm plantação. Quando vocês têm plantação, vocês têm comida. Quando tem comida, tem aumento populacional, tá? Então, vocês vejam a importância de perceberem que esses rios não são só meros detalhes geográficos, mas eles são determinantes para a construção dessas civilizações. Tá? E muitas dessas áreas férteis, depois de séculos de exploração, desapareceram e deram lugar aos grandes desertos, porque hoje essa região é desértica, né? A gente sabe disso, tá? Então, hoje você tem, na geografia de hoje, nessa região chamada Crescente Fértil, o Egito, Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Turquia, Iraque, tá? Então aí, de novo, mapa. Olha aqui, o mesmo Crescente Fértil, só que aqui você tem os países com os nomes atuais. Olha a Turquia, olha aqui o Mar Mediterrâneo, olha Israel, Líbano, Síria. Olha, a Síria estava aqui, né? Seria o quê? O que é o Iraque hoje, tá vendo? O Irã, que seria a Pérsia, está fora do Crescente Fértil. A Pérsia, quando nós formos na terceira aula ver a história panorâmica de Israel, eu vou falar do período persa. Então, é o período em que os persas que ocupavam esta região estavam dominando todo esse território, né? Ok? Olha aqui o Egito, olha o rio Nilo, tudo bem? Então, vocês precisam ter esta noção. Vocês veem que esse mapa até é um pouco mais antigo, porque ele está URSS. O que quer dizer? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não existe mais. As repúblicas tiveram sua independência, né? Mas isso mostra para vocês o mapa atual e a localização do Crescente Fértil. Que se vocês vierem para cá, que é onde acaba o mapa aqui para o lado de vocês aí, deixa eu ver, o lado esquerdo, né, de vocês, vocês vão ver que estaria a Europa aqui, a Grécia, a Itália, é que a gente não enxerga, tá? Então vocês precisam ter bastante essa noção, tá? Aí vamos só, antes de falar um pouco da Síria e da Babilônia, nós vamos falar da primeira forma de escrita. É uma forma chamada cuneiforme. Então, é a forma de cunha. A escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios, tá? E sua definição pode ser dada como uma escrita que é produzida com auxílio de objetos em forma de cunha. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo. Apareceu mais ou menos na mesma época que os hieróglifos. Os hieróglifos são os escritos egípcios, né? A cuneiforme foi criada por volta de 3.500
antes de Cristo, tá? Os sumerianos, tá? Ela era muito difícil e enigmática no início, inclusive até para os próprios que sabiam, aspas, escrever, né? Mas com o passar do tempo ela passou para um sistema de escrita um pouco mais simplificado. Tá? Isso do ponto de vista deles mesmo, não do nosso, porque para nós, mesmo mais simplificado, olha aí, mesmo mais simplificado, isto me parece uma coisa realmente. Olha, são esses sinais que vocês estão vendo mais escurinhos, são as letras, são os que representam fonemas, que representam sons, e com isso eles vão formando as palavras. Então, aqui vocês podem perceber que o material é barro, aí foram feitos com essa, vamos dizer, esse pequeno canivete, essa pequena cunha, vocês podem chamar como quiser, esses sinais, olha, tudo que está mais, olha, tá vendo? Profundo, são letras ou sílabas, né? E é feito no barro. E quando eles achavam que o texto era muito importante e queriam que ele durasse, esse barro era passado pelo fogo e ficava duro e ficava perdurava, tá? Aqui vocês têm a forma esquemática de um alfabeto cuneiforme. Não é o alfabeto cuneiforme, porque cuneiforme não tem um alfabeto único. Cada povo tinha a sua forma de expressar os seus sons. Mas se descobriu numa região chamada Ugarit, tá? Este alfabeto, e conseguiram decifrar, digamos assim, cada letra e os sons que elas representam, tá? Então vejam como era complexo, né? E a escrita como temos hoje, com letras, com alfabeto, que vem de alfabeta gama, né? O alfabeto, ele é uma coisa bem posterior, é dos fenícios, né? O primeiro alfabeto como nós conhecemos, tá bom? Antes era assim, cuneiforme, e os egípcios os hieroglifos, ok? Então, isso é muito importante porque nós vamos falar muito de tabuinhas, de escrita cuneiforme, quando falarmos a próxima aula da literatura um pouquinho do Oriente Médio Antigo, né? Dessa região. Então, tudo o que nós sabemos vem deste tipo de escrita. Tudo que nós sabemos da arqueologia desse período vem desse tipo de escrita, ok? A época, queridos, nós estamos falando, vocês perceberam que a aula tem dois planos aqui, né? Nós estamos falando do Oriente Médio Antigo, de um modo geral, lá por volta de 3.500, os sumerianos ocuparam a parte sul, que depois ficou Babilônia, lembraram? Que eu já falei isso para vocês, tá? Existiam polis são pequenas cidades-estados, e a principal era Ur. Olha, lembrem de Ur, né? Que Abraão saiu de Ur, né? Enfim, e surgiu em meados de 2000, tá? Então aqui nós já estamos em 2000, nós já estamos começando o período patriarcal nos estudos bíblicos, tá? A necessidade de guardar registros, por exemplo, atos do rei, leis, resultado de cobranças de impostos, estimulou a invenção da escrita, tá? A escrita foi inventada para que o Estado tivesse maior poder político e controle econômico, certo? Então, essa é a época, nós estamos falando, no geral, para o Oriente Médio como um todo, de 3.000 a 1.200, 1.300 antes de Cristo, tá bom? Então, vocês têm aí um período que a gente, na história da arqueologia, nós vamos chamar de período do Bronze Antigo, vocês vão ver logo lá na frente. A Babilônia, essa cidade-estado, era uma cidade muito rica e muito forte, mas era uma cidade, gente, não era um império ainda, tá? Encontrava-se numa região onde os rios Tigre e Eufrates ficavam bem próximos. Eu mostrei isso no mapa para vocês, qualquer coisa voltem lá e vejam, né? Era um local de comércio, o Estado cobrava impostos sobre os comerciantes. E o principal, nesta época do Império Babilônico, quando começa a poder se chamar de império, o principal rei é o rei Hammurabi, que vocês já devem ter ouvido falar do Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi ele foi escrito por volta de 1750 a.C.
Este é um conjunto de leis estabelecidas para todos os habitantes da Babilônia. E o seu princípio era o do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, lembram? Esse código é conhecido pelo rigor, mas ao mesmo tempo, para até os nossos padrões atuais de justiça, ele tinha coisas bastante sensatas, como, por exemplo, pagamento de indenizações. Isso era uma novidade, isso era uma grande evolução, tá? Então é bastante interessante vocês se aprofundarem um pouquinho, porque aqui nós não podemos, infelizmente, ter tantos detalhes, mas vão lá na internet, procurem, vocês vão conseguir ler. Tem inclusive em português um livro com a tradução do Código de Hammurabi. Quem tiver um pouquinho de interesse de ver, vai ser muito interessante, tá? Então, é isto. Ok. Então, olha, aqui mais um mapa, só para forçar mais, cada vez com outra cor, só para vocês começarem a pegar os pontos, como eu posso dizer, os pontos de referência. Olha a Ur aqui, ó, Golfo Pérsico, Ur, tá? Que seria o quê? A cidade da onde saiu Abraão, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. Olha, eles estão bem separados aqui, olha, Tigre, olha aqui o Eufrates, só que quando chega aqui perto da Babilônia, eles estão super juntos, depois eles separam um pouco de novo, depois eles vão o quê? Se unir e aqui, olha, desembocar no Golfo Pérsico, tá? Olha aqui o mar Mediterrâneo, olha Chipre, a Quitim da Bíblia, Chipre, certo? Aqui, olha, né? E você tem, olha, Jerusalém, tá? Ó, o Egito. Então, vão já gravando bem isso. Então, a Babilônia estava aqui ao sul e a Assíria aqui ao norte. E Nínive era a capital da Síria. Nínive foi conquistada em 612, né? Mas já aí, nessa época, nos anos 2000 a 1300, você tem o Império Assírio, né? Deixa eu aproveitar aqui esse momento para fazer uma distinção muito importante. Vocês não podem confundir Império Assírio com Império Neo-Assírio. Império Babilônico com Império Neo-Babilônico. Então vamos lá. Eu estou falando de 2000 a 1200 a.C., neste momento da aula. Então, neste momento não existe ainda Império Neo-Assírio. Neo quer dizer novo. Então, novo é mais recente. E o Império Assírio, vocês vão ter lá quando começam os profetas, vocês vão ter nos anos 800, 700, 600, e o Babilônico, nos anos 600, que toma, né, o Babilônico conquista o Império Assírio. Nínive cai em 612. Em 612 você tem o Império Neo-Assírio, mas em 1200, 2000 você tem o Império Assírio. Tá? Então, é muito importante, dê uma pesquisadinha nisso, que vocês têm aí realmente a história do Oriente Médio. Ela no início parece confusa, mas você tem assim, Império Assírio e Império Babilônico, depois Império Neo-Assírio, Império Neo-Babilônico e depois o Persa, em grande linha, tá? Então, esta seria uma forma de vocês não se perderem, tá bom? Os assírios. Civilização assíria começou a se desenvolver na região da Mesopotâmia, conhecida como Planalto de Assur. Daí vem o nome Assíria, tá? Situado no norte, às margens do rio Tigre. Esse desenvolvimento começou por volta de 1300, estendendo-se até o ano de 612, quando houve a queda do último rei. Muitos dos centros urbanos construídos pelos assírios são hoje redutos de grande valor histórico e arqueológico. Nínive, Assur, Nimrod são centros importantíssimos, tá? E vocês sabem a importância
da Assíria no Antigo Testamento, né? Os relatos, por exemplo, dos hebreus, né, mostram em várias passagens do Antigo Testamento referências assírias, cidades de Nínive, falam de vários reis, né? E entre as principais características dos assírios estava o fato de ser essencialmente uma civilização de guerreiros, tá? Era uma sociedade militarizada, a começar pela estirpe real, e eles eram bastante cruéis, né? E uma das práticas de guerra era o deslocamento de grandes massas populacionais. Eles trocavam as populações de território, eles punham a população de um território em outro para desarticular essa sociedade, né? Então, por isso que você tem, por exemplo, como veremos, em 722, com a conquista de Israel, do reino, que a gente chama do Reino do Norte, né, pelos assírios, você tem uma grande deslocamento de populações inteiras para outros territórios, tá? Aqui é dos achados arqueológicos, essas belíssimas, maravilhosas, lindas esculturas em pedra, né? Na realidade, relevos, né? Não escultura, não é tridimensional, né? É bidimensional. Ela não é uma escultura no sentido técnico da palavra, né? Mas é a representação do rei assírio, é uma coisa muito, como arte, é muito lindo isso, né? Vamos lá. Agora, o que é Anatólia? O que é Ásia Menor, tá? Anatólia é todo esse território aí amarelo que vocês estão vendo. A palavra Anatólia é um nome antigo, é um nome dado pelos gregos. Ásia Menor é o nome dado pelos romanos, a província da Ásia Menor, tá? A Ásia Menor é toda essa região aqui. Olha aqui, vocês pegam essa parte toda, tá? Do mapa, tá? Toda ela é onde, por exemplo, Paulo visitou, tá? Então, hoje, este território aqui que está em amarelo, hoje é a Turquia, tá? Então, quando eu falar para vocês que a Anatólia é um território que ao norte tem o Mar Negro, ó, o Mar Negro aqui, atual Bulgária, tá vendo? Ao sul tem o quê? O Mar Mediterrâneo. E aqui você tem o Mar Egeu, olha o Mar Egeu aqui, e o Mar Egeu é Grécia. Tá? Então, olha aqui. Anatólia, do grego Anatole, está escrito em grego aqui, aí eu ponho nas letras aqui nossas, né? Quer dizer leste ou erguer, nascer do sol, ou Península Anatoliana, também conhecida como Ásia Menor, Pequena Ásia em grego, Mikra Asia, micro, ó, o microcomputador é um computador pequeno, Mikra Asia. Então, são nomes para a mesma região, tá? Essa região é banhada pelo Mar Negro ao norte, Mediterrâneo ao sul e o Mar Egeu ao oeste, né? Então, vocês vejam que não precisa ficar decorando, é só voltar. Vocês só precisam saber que esse nome Anatólia é um nome de origem grega, é o que hoje é a Turquia. Ankara é a capital da Turquia atual. Ele está aqui com o nome com K, assim, né? Como se escreve. Olha, Istambul todo mundo acha às vezes que pode ser a capital, embora não seja a capital, é a cidade mais importante, inclusive a cidade turística. E você tem aqui o famosíssimo Estreito de Bósforo, tá? Como o nome diz, é um estreito mesmo. Então você tem, vamos dizer, a ligação do Ocidente com o Oriente, tá? E esta posição da Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia, ela é uma posição exatamente entre a Ásia e a Europa, né? Ela é uma rota
comercial importantíssima, tá? E a civilização mais antiga aqui na Anatólia, antes da gente entrar no mundo bíblico, foi a civilização dos hititas, tá? Então, os hititas que são citados no texto bíblico, né? Então, é bastante interessante para vocês aprenderem isso. Então, a Ásia, agora, dos tempos bíblicos, nada tinha com o atual continente asiático. Tá? A Ásia, dos tempos bíblicos, era uma província romana situada na parte ocidental da chamada Ásia Menor ou Anatólia. E aí vocês vão ver, olha, as referências, claro, no Novo Testamento, porque eu estou falando que era uma província o quê? Romana. Tá? Então, tempos bíblicos aqui, neste caso, para a questão da terminologia de Ásia, eu estou achando no quê? No Novo Testamento. Tá certo? E é isso que vocês precisam começar a perceber e a entender, que o nome ele pode ter significados, não significados diferentes, mas ele pode ter aplicações diferentes conforme a época que você está se referindo. Quando você fala Israel, você pode falar da entidade toda, do território todo, do país todo, mas se você estiver falando de uma época que nós vamos aprender chamado Reino Dividido, Israel nada mais é do que só o Reino do Norte, o Reino do Sul é Judá, né? Então, se você usa a palavra Israel para o período em que você está se referindo como, por exemplo, Reino Dividido, você tem que ser muito claro se é Israel mesmo ou se você queria falar alguma coisa de Judá, tá certo? Então, tudo isso vocês têm que começar a prestar atenção. E a capital dessa província romana, né, era Éfeso, tá? Então aqui vocês veem que a expressão Ásia Menor, ela já está mais apropriada e ela foi mais utilizada a partir do Novo Testamento, ok? Mas passou para a história, e mesmo nós nos referindo a questões do Antigo Testamento, a gente usa essa terminologia, ok? Muito bem, aqui, como eu falei de províncias romanas, aí só para vocês terem uma ideia, é o mesmo mapa, é a Anatólia, Ásia Menor, Turquia, chamem do que vocês quiserem, né? Mas saibam onde é, ao Mar Mediterrâneo ao sul, ao Mar Negro ao norte, o Mar Egeu aqui é Grécia, olha Lesbos, Quíos, Samos, né? Iônia, Jônia, tá vendo? Trácia. Então, olha, você tem a ilha de Chipre, né? A ilha de Creta, ok? Vejam que Chipre é muito mais próximo aqui de Israel. Aqui não é o Mar Mediterrâneo, gente? Então, aqui, olha, será Israel, tá? Então, aprendam a olhar e analisar o mapa, ok? Vamos lá. E aí, eu só dei essa introdução para que vocês saibam que o mundo dos patriarcas está inserido aonde? No que a gente chama, na história, na questão de localização do crescente fértil, na localização espacial. Na questão do tempo, vocês podem considerar o mundo patriarcal com as características das instituições patriarcais. Vocês podem considerar de 2000 a 1200 anos antes de Cristo, tá? E ele tem peculiaridades, ele se difere em costumes, em leis, em instituições religiosas, por exemplo, da época da monarquia. E isto não é para causar nenhum espanto e nem dizer que há incoerência ou incongruências. Não. O que valia para um povo seminômade, sem um estado, sem um templo, sem um palácio, tá? Não vai valer quando este povo tiver um estado. Quando esse povo tiver um templo central, tiver uma monarquia, né, que será a centralizadora de um poder político, né? Então, vocês têm dois momentos na história de Israel que vocês vão ter que entender muito bem comigo, que será
a terceira aula, que é um mundo, vamos dizer assim, mais clânico, mais o clã, o patriarcal. Depois você tem um período que vai entrar com Josué e Juízes, que a gente chama na história de período da conquista. Conquista do quê, gente? De Canaã. Não é conquista da Palestina. A palavra Palestina, olha o problema que eu vou começar a explicar para vocês. É uma palavra que os gregos deram para aquela região a partir de filisteus, palestinas. Tá? Então você não pode falar na época dos patriarcas em Palestina. Você tem que falar na época dos patriarcas em Canaã. Ah, mas não é o mesmo território? O território é o mesmo, mas a entidade histórica é diferente. Tá? Como eu brinquei, o território não sai andando, mas a história anda, as pessoas andam, os costumes mudam, as línguas evoluem, as línguas mudam. Então, sobre, né, o mesmo território, você tem civilizações que vão se sucedendo. Então, na época dos patriarcas, você não tem Palestina. Vocês até vão achar, gente, nos livros, mas é um termo anacrônico. Anacrônico quer dizer que está fora da cronologia, porque Palestina é um nome que foi dado pelos gregos, e os gregos aparecem na história. Você tem o período grego de Israel a partir dos anos 300 a.C., certo? Então, o nome aspas, Palestina é um nome aspas muito recente, aspas, né, na história, a partir do período grego, 300 anos antes de Cristo. Na época dos patriarcas, nós estamos falando de 2000 a 1200. Vocês têm que usar o termo Canaã, ok? Embora muitas vezes vocês verão Palestina, tá? Mas vocês têm que, sendo meus alunos, vocês têm que saber a diferença. Então, os patriarcas, né? A história deles está relatada em Gênesis, de 12 a 50, né? Aqui nesse slide, que dura aproximadamente 3 séculos, mas na realidade é porque esse slide está considerando só as histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Mas os costumes, a cultura patriarcal, ela chega até os anos 1200, quando entram Josué e Juízes, tá bom? Porque daí Josué e Juízes, que esses dois livros são encaixados num período histórico que nós conhecemos como período da conquista, né, da conquista de Canaã. Esse período se dá entre 1200 e 1000 antes de Cristo, tá? 1200 a 1000 antes de Cristo, genericamente é conhecido como o período da conquista, né? Da conquista do território de Canaã, ok? Então, no próprio livro, quando nós estudamos, vamos estudar um por um, né? Gênesis, Êxodo e tal, eu vou, entre outras coisas, comentando e apontando para vocês os costumes patriarcais. Mas aqui eu dei só uma ideia. Olha, esse período se inicia com a migração de Abraão e seu grupo da cidade de Ur, que é atual Iraque, por volta do ano de 2000 a.C., e chega a seu término com o Êxodo. Então, no sentido dos patriarcas israelenses, os patriarcas judeus, né, os patriarcas hebreus, tá? Acredita-se que por volta de 1700 os hebreus foram para o Egito fugindo de uma seca intensa, estabelecendo-se no delta do rio Nilo sob proteção dos Ixos. Ixos eram um povo que estava lá, tá? Povo que conquistou o território, recebendo uma série de benefícios. Com o fim do domínio Ixo, os hebreus tornaram-se escravos. Então, enquanto os Ixos estavam lá, os hebreus ainda viveram bem, mas depois se tornaram escravos. E aí, por volta do ano de 1250, liderados por Moisés e mais tarde por Josué, começaram a retornar a Canaã, evento que ficou conhecido como Êxodo, tá? Então, ainda dentro do Êxodo, você tem as instituições e os costumes e os cultos religiosos ainda dentro dessas características do período patriarcal, tá bom? E aí, mais um mapa. Olha aqui o Mar Mediterrâneo, tudo bem? Mar Mediterrâneo. Olha Chipre, aqui,
tá? Olha o rio Eufrates, olha o rio Tigre, tá? Se vocês não lembrarem que esse é o Eufrates e esse é o Tigre, lembram do ET, Eufrates, Tigre, ET, tá bom? E aí quando ele fica mais juntinho, né? Quando ele fica aqui um pouquinho mais junto, você tem a Babilônia, né? Tá vendo? E aí você tem, olha, a cidade de Lagash, Larsa, você tem cidade de Sim, enfim, que não dá tempo da gente estudar tudo isso. Mas aqui está a Ur de Abraão, que ele sai daqui, vai para Harã e depois ele vai para a terra que lhe foi prometida, não é assim? Que é o relato bíblico. Olha, você tem aqui uma cidade que eu quero que vocês gravem, chama Nuzi. Tá vendo? Nuzi. E esta cidade, Mari. Nessas duas cidades foram encontrados textos importantíssimos que os historiadores dizem assim. Eu até mudei o texto, eu não aceitei o texto como eu li, então eu mudei na hora de fazer o slide. Os historiadores dizem assim: os textos de Nuzi e de Mari comprovam os costumes bíblicos. E aí é um pouco de pretensão, né, gente? Por que os textos de Nuzi e Mari comprovam? Porque o texto bíblico também é um texto que tem a sua autoridade histórica. Pode não ter sua precisão histórica, mas até hoje, você, assim, em linhas gerais, a historicidade dos relatos são comprovadas, né? Os costumes são comprovados, entendeu? Então, por que eu preciso de um outro texto para saber que esse costume existia ou não? Tá? Então, eu estou considerando o texto bíblico também como um texto que tem validade histórica, né? Mas é muito importante ter conhecimento desses. Né? Em Mari, você tem textos tão importantes que tem um livro, eu tenho, está em inglês, né, gente? Se vocês. Eu comprei na Amazon Internacional, que são as cartas de Mari. Tá? Em que são várias cartas trocadas entre vários soberanos da região, né? Então é muito interessante. E os tabletes, ou as tábuas de Nuzi também, Nuzi foi muito importante. Nós vimos costumes em Nuzi que não eram acreditados, digamos assim, que pudessem existir lendo só o texto bíblico, e que eles foram confirmados. Né? Por exemplo, do marido adotar a própria esposa como irmã, tá? Guardem essa informação, tá? Vamos lá. Então, a era dos patriarcas, eu queria que esse quadro tivesse ficado mais bonito, mas como eu copiei esse slide, né, eu realmente não fui eu que fiz esse slide, o quadro é um quadro de Caravaggio, tá? Um grande pintor, chamado Sacrifício de Abrão, tá? Só para ilustrar, tá bom? E daí você tem características dessa era do patriarca. Organização familiar de produção, clã. O que é organização familiar de produção? Você tem lá a sua grande família, o clã. Você planta, colhe, produz e tudo é consumido pela família. Economia pastoril seminômade, não é totalmente nômade, é seminômade. Eles ficavam, hoje se sabe, em torno de centros urbanos, tá? Os hebreus eles não entravam nos centros urbanos, eles ficavam em torno. Só depois que foram, depois do período da conquista, é que eles realmente se fixaram como centro urbano, tá? E o patriarca é o membro mais velho do grupo, com poderes políticos, religiosos e militares. Então, patriarca vem de pai, né? Né? Então é o mais velho do clã, é o avô, é o bisavô, depois, e assim cada um que vai falecendo, o outro passa a ser o patriarca, né? O filho, né? E assim vai passando de geração em geração, tá? Abraão, Isaque e Jacó foram fundadores não de cidades, mas de uma raça e de uma fé, tá? Viviam em tendas e mudavam-se de um lugar para o outro, mas sempre, hoje se sabe, em
torno ali de centros urbanos, tá, gente? Embora não fossem pessoas sem propósito, nem andarilhos sem leis, foram peregrinos. O pai era o líder da família. Então, a palavra dele era a ordem. Ele era o chefe militar. Ele era sacerdote da família. Era o pai, o patriarca, que construía os altares e oferecia os sacrifícios para a família. O profeta da família. Para ele, através dele, Deus fazia conhecer sua vontade e seus propósitos. Então, profeta, né, é aquele pelo qual Deus manda a mensagem. Não é assim que o texto bíblico ensina? Então, isto é o patriarca. Então, vocês veem que o patriarca era o poderoso chefão. Ele era uma pessoa importantíssima, política e religiosa, né? Então, não pode tirar isso de mente. E olha, construía altares. Então, vocês vão ver que como você ainda não tem o templo, não tem o palácio, não tem ainda Jerusalém como centro político e religioso, a construção de vários altares, conforme os lugares que eles vão passando, ela é legítima. Só que com a sedentarização, com a constituição do Estado, com a fixação do centro religioso político em Jerusalém, os altares é um lugar alto, né? Eles passam a não ser mais legítimos. Então, olha aí, você tem uma modificação de um valor religioso legítimo para não legítimo por motivos o quê? Históricos. Porque enquanto você não tem o seu templo central a Jerusalém, você tem que ter um lugar de adoração. E esses lugares eram construídos conforme esse povo ia peregrinando. Não é verdade? Então é isto, tá? Olha, não havia templos, nem festas determinadas, nenhum sinal definido de sábado, embora a lei de Moisés remonte ao fato de Deus ter descansado na criação do sétimo dia e haja sinais de divisão semanal do tempo. Havia altares rudimentares, sacrifício de animais, monumentos consagrados, votos, peregrinações, orações, dízimos e o rito da circuncisão, né? Nós já estamos quase chegando, né, gente, ao fim da aula. É só uma introdução para vocês entenderem esse período. E esse período agora, na arqueologia, como ele é conhecido, o que nós estamos chamando aqui para nós, em relação aos estudos bíblicos de período patriarcal, né, para a arqueologia, para esta região, aproximadamente justamente dentro do período patriarcal de 2220 a 1200, esse período é conhecido como Idade do Bronze Antigo. Então, a arqueologia, ela vê e dá nome a esse período desta região como Idade do Bronze Antigo. Não é errado, é certíssimo, tá? E nós damos como nome de período patriarcal. São duas formas de olhar para o mesmo objeto, só que nós estamos olhando através do estudo bíblico e a arqueologia está olhando através de outros critérios, né? De critérios de desenvolvimento tecnológico, por isso que chama bronze antigo, que eles já sabiam trabalhar com o bronze, tá? Praticamente nessa época, o único povo que começou a entrar na idade do ferro, ou seja, mais evoluído que a do bronze, né? Tecnologicamente falando, foram os filisteus, né? E é por isso que você tem aí uma série de problemas e que vai depois culminar com a monarquia que nós veremos, tá bom? E aí podemos observar os costumes bíblicos, também alguns documentos descobertos. Aquilo que eu falei, olhem bem para o mapa e vejam as cartas de Mari, olhem a cidade de Mari, o código de Hammurabi, que eu já falei, e os documentos de Nuzi, né?
Então isso é muito interessante, gente. É muito importante termos essa noção antes da gente entrar de sola nesse mundo, para vocês poderem saber como interpretar determinadas coisas, porque, como eu comecei falando, o homem está inserido na história e, como tal, ele está limitado. A sua estrutura mental está limitada no tempo e está limitada pela sua cultura e pela sua língua. Então, se nós não entendermos muito bem esta cultura e esta língua, mas desculpem, mas nós não entenderemos o texto bíblico, né? Então, claro, nem todo mundo vai estudar o hebraico bíblico. Seria o ideal? No mundo ideal seria o ideal. Estudar o hebraico bíblico, estudar o grego bíblico, até outras línguas, né? Mas, pelo menos, tenham noção, enquanto não tiverem acesso talvez à língua hebraica ou ao grego, no caso para o Novo Testamento, tenham noção dessas questões históricas, né? A próxima aula nós falaremos um pouquinho dos textos do Oriente Médio antigo, desse crescente fértil, ou da Mesopotâmia, como vocês preferirem, né? Falaremos de alguns textos que têm bastante conversa, relacionamento, digamos assim, como um contínuo cultural com a época dos patriarcas e com os textos principalmente de Gênesis, dos capítulos 1 ao 11, ou seja, o que a gente chama de história primitiva, ou história primeva, ou a história da criação, né? Que daí depois do 12 ao 50, Gênesis, né? De 12 a 50 seria a história patriarcal, ok? Espero que vocês tenham gostado, é só uma introdução e estou bastante feliz por poder compartilhar isso com vocês. Um abraço.